Fala meus amigos, beleza? Boa noite a todos. Hoje vai ser mais um daqueles vídeos abertos, né? Onde não tem edição, só tem esse vídeo de fundo aí do World of Warcraft, né? Que eu costumo jogar às vezes, né? Gosto pra caramba desse jogo, jogo esse jogo há 15 anos. Sem edição, só uma capa mesmo, eu falando aqui e o meu joguinho aqui nessa noite, tomando aqui um vinho bacana, que eu gosto pra caramba, entendeu? E vim conversar com vocês sobre uma coisa relativamente séria aí, né? É sério porque isso é uma coisa que vai acabar em tragédias de vida tanto para mulheres quanto para homens, né? Para homens que resolverem seguir esses perfis que eu vou mencionar aqui no decorrer do vídeo e para mulheres que esperam um dia conseguir homens desses perfis para elas, né? Como isso tudo vai virar uma grande cagada. E quem pular fora disso e ficar só de fora observando o circo pegar fogo, como eu estou fazendo há um certo tempo na minha vida, né? Antes dessa coisa toda de Red Pill, não sei o que, MGTOW começar, eu já estava nessa vibe, né? E embora eu nunca tenha tido problema nenhum com mulheres e não tenho até hoje, não tenho raiva, nada não, mas é inegável, qualquer pessoa já deve ter percebido que a pista tá salgada, tanto para homens quanto para mulheres. Embora a gente pense que não, mas para as mulheres a coisa tá ruim. Na verdade, eu acho que as mulheres são a mais ferrada, são e serão as mais ferradas nessa história toda. E vocês vão entender depois o porquê, tá? O homem só é ferrado se ele quiser, se ele cair nesse papinho. As mulheres, elas não têm outra saída. Caindo ou não, se elas seguirem nesse caminho que eu vou falar aqui, cedo ou tarde elas vão dar com a cara no muro, né? Na famosa The Wall, beleza? Bom, vamos lá. Com toda a minha experiência que eu tive com mulheres todos esses anos, eu nunca vi tamanho absurdo de surto coletivo que as mulheres têm tido nos últimos anos, né? Eu sou um cara que eu tive meu auge ali de paquera, de sair à noite, tomar um gorozinho com os amigos, sempre chamar uma menina ali no Instagram pra sair com ela e tal. O meu auge desses rolês, né, como o pessoal fala, né, dessas revoadas, tem tempo já, né? Foi mais ou menos ali entre 2012 e 2018. Aí depois veio a pandemia, né? Eu parei, né, com essas brincadeiras por diversos motivos, para cuidar dos meus negócios, das minhas coisas, eu tava ficando mais velho, né? Todo homem que passa ali dos 28 anos que não toma essa decisão de esquecer a revoada e cuidar da sua vida, tá vivendo errado e vai se dar mal mais lá na frente. E eu ainda tô nessa lida, né? Mas lá para 2012, 2018, eu tinha ali por volta dos 20, 19, 22, 23 anos, né? E tava na revoada por aí, né? Naquela época, eu fiquei com várias garotas, né? Sempre tive uma habilidade boa com as meninas, assim, com as mulheres. Eu nunca tive problemas com as mulheres. Converso bem, falava, sempre tinha assunto para contar, me portava bem. Fiquei com garotas de todo tipo, branca, morena, menina da periferia, de faculdade, patricinha, as meninas que faziam corre, né? Trabalhavam, né? Garotas mais novas ali de 18, 19 anos, sendo que eu tinha 23, 24 já, né? Outras mais velhas, na época que eu tinha 24, eu fiquei com uma menina ali de 28, uma mulher no caso, né? Nunca tive problema, cara. Por quê? Porque naquela época as mulheres, elas sempre tinham aqueles padrões delas, né? De que o homem tinha que ser alto, rico, bonito, etc, né? Mas elas não abriam mão de dar chance ali para caras aleatórios como eu, por exemplo. Que não sou um cara feio, já tinha um carro, trabalhava, tinha meu próprio dinheiro, é um norme, um cara comum, né? Relativamente bem ali acima da tabela, né? Na tabela FIPE, vamos assim dizer, né? E naquela época, assim, eu nunca tive problema, cara. Eu sempre saía com os meus amigos, ficava com as garotas e tal, tudo dava certo, tudo ficava bacana e tal. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei meio recluso, comecei a criar meus canais do YouTube, que eu tenho vários canais de YouTube, né? Me foquei mais no meu negócio e larguei um pouco esse negócio de farra, revoada, rolê, barca, seja lá como que estão chamando hoje em dia, né? Pera aí, deixa eu só tomar um gole aqui do meu vinho. Aí, nunca vi uma situação tão absurda, né, quanto a que eu tô vivendo que eu estou observando nesses tempos, né? Porque mesmo com aquelas coisas básicas que as mulheres descreviam no homem, né, alto, bonito, rico, que eu acabei de falar aqui, isso não impedia as mulheres de se relacionar com todo tipo de homem, né? Homens baixos, gordos, pobres. Bastava você não ser um cara esquisito, com um bom papo,
às vezes até liso, você conseguir uma garota mediana, de beleza mediana, e às vezes eu já vi amigo meu feio, que só sabia conversar, mas também no papo não era lá nessas coisas não. E era um liso, e cara, já vi caras como esse, o cara literalmente era mais baixo que a mulher, né, já que ela se importa tanto com a altura, né. E o cara saiu de lá, veio no meu carro, era meu amigo, tava comigo, veio no meu carro com essa menina, a menina era linda, todo mundo ali no rolê ficou pagando, né, pra moça que era bem gata essa menina. Cara, eram coisas que você só via só lá em 2012, 2013, entendeu? 14, 15, até 2016 ainda tava assim. Começou a bater 2018, eu já tava sentindo a coisa meio estranha, né? Mas aí, 2018 pra 19 já veio pandemia ali, né? Aí que a coisa cagou tudo, que esse negócio de pandemia é complicado, né? Enfim, isso não impedia as mulheres ali, isso não impedia as coisas de acontecer, de certa forma, né? Entre homens e mulheres e tal. Só que hoje em dia tá assim, né? As mulheres elas estão extremamente exigentes porque é isso, porque é aquilo. Eu não preciso descrever para vocês o cenário como é que tá. Você já deve estar sabendo por aí. A pista tá salgada, né? Só que tá salgada para elas também, né? Porque, gente, eu tenho algumas amigas, eu falo com várias garotas que são minhas amigas até hoje, né, e tal. E a pista tá salgada para elas também, né? Vocês não têm ideia aí da quantidade de garotas que não transa, entendeu? Sim, eu conheço garotas assim, medianas de beleza, que já não transa, tipo assim, há 2 anos, juro por Deus, né? Por quê? Porque elas não acham um cara legal, elas falam que todos os caras são babacas e não sei o quê. Ou aquelas que ainda conseguem transar, fica dando revoada por aí, rolê por aí, né? Fica pulando de galho em galho, se frustrando com o relacionamento, pegando ódio de homens e tal, e ficando ali meio loucas da cabeça. Porque eu tenho uma ideia que muitas garotas que ficam ali no carrossel, né, como dizem aí o pessoal da Red Pill, elas ficam ali meio esquisitas ali, lelé da cuca, né? Bom, elas realmente estão com problemas, né? Porque eu tô vendo amiga minha que já tá pegando 30 anos, né? Não se relaciona, não tem marido, nenhum homem é suficiente para elas. Já estão perdendo ali a juventude delas, a beleza delas, aquele encanto da jovialidade feminina, que é muito bom para elas conseguirem ali, né, um parceiro, elas já estão perdendo, já estão ficando com aquela cara mais cansada, né? E eu acho que elas vão enfrentar aí um grande problema nisso tudo, né, para a vida delas. Elas vão acabar sozinhas, esquecidas, sem família, sem filhos. Ao meu ver, filhos e famílias para o homem é opcional, dependendo do sentido de vida, do propósito de vida dele, né? Para as mulheres é fundamental. Uma mulher que não fez filho, não fez família, é um material genético, é uma fêmea, né? Um útero jogado fora, né? Se você for olhar de uma perspectiva assim bem evolutiva, né? Cara, é complicado, cara. Eu tenho uma pancada de amigas de 28, 27, 30 anos que eu conhecia lá quando eu tinha 24, elas tinham 20 e tal. Que estão sozinhas, assim, né? E elas não estão sozinhas porque elas não conseguem homens, porque mesmo elas, basta elas darem um estalo de dedos que aparece um homem qualquer aí para elas e certamente assumiria elas. Mas não, é porque elas não estão... Elas dizem, né, não conseguir encontrar nenhum tipo de homens que as satisfaçam e etc. Elas não conseguem encontrar nenhum homem que estejam ali dentro dos padrões que elas definem e tal. E a maioria delas já estão ficando velhas, né? Elas têm 28 anos, mas você olha pra cara, você já dá 33, 34, né? Enquanto eu, que tenho mais de 30, muita gente me dá 25, por incrível que pareça. E olha que eu sou bem surrado, né? Que eu bebo, eu trabalho bastante, então durmo mal às vezes. Mas as mulheres envelhecem, perdem aquele furor, vamos assim dizer, que elas têm na juventude muito rápido, né? E você já começa a ver traços ali de problemas psicossociais, né? Ansiedade, depressão, na maioria dessas amigas minhas, que naquela época já, elas, mesmo sendo garotas mais acessíveis, já estavam com essa loucura, né, feminina que a gente está vendo hoje em dia e estão colhendo hoje. Agora, o que dirá essas garotas de hoje, né? Então, eu acho que as mulheres estão em maus lençóis aí nos próximos 5, 10 anos, etc, né? Em contrapartida, para o homem, é o contrário, né? Eu vejo aí meus amigos aí que estão solteiros, estão
comprando a sua casa, a sua moto, ou mesmo só trabalhando, acumulando dinheiro, eles estão bem, não parecem ter problemas psicológicos nenhum, você chama para sair, para jogar um bilhar, tomar uma cerveja, eles vão sem problema, e os casados estão completamente ferrados. A maioria sem dinheiro, pegando dinheiro com a agiota, com problemas psicológicos devido às pressões dentro das suas casas, né, com a família que eles adquiriram nesse meio termo aí, né? Não é o meu caso, né? Então eu vejo que as mulheres estão se distanciando de relacionamento por essas escolhas que elas fazem, né? Por essa régua que elas colocam muito lá em cima e não conseguem encontrar os homens que as satisfaçam, né? Que as satisfazem, e vão se dar mal, porque a mulher ela precisa de filhos e famílias, né? Em contrapartida, os homens é o contrário. Tem homens que forçaram a barra para fazer filhos e famílias com mulheres aleatórias e estão agora pagando o preço aí, literalmente pagando, né? Pensão, etc. Eles estão todos com problemas aí psicológicos e de ajustes na vida financeira que possivelmente eles não vão resolver nunca, né? Mas tudo isso está acontecendo por quê? Porque as mulheres, ao meu ver, elas estabeleceram 3 perfis de homens que são inexistentes, inalcançáveis, e quando alcançáveis, ou não tem para todas, ou vai causar mais problema ainda para elas, que é esses homens que eu vou descrever aqui para vocês. Bom, então basicamente as mulheres criaram, né? É claro que basicamente quando eu falo as mulheres, eu não estou falando de todas as mulheres, né? Mas ali, pelo que eu tenho visto, né, nas redes sociais, que eu tenho um Instagram com mais de 1.000 seguidores e sigo mais de 1.000 pessoas também, mais da metade delas são garotas, e eu fico ali observando aquelas rodinhas do Rios, né, as curtidas que elas dão nas publicações, etc. E eu fui construindo essa minha conclusão, né? E eu percebo que basicamente são 3 tipos de homens ali que elas ficam orbitando e sonhando com, que é esses 3 perfis que eu vou descrever aqui para vocês, que certamente está na capa aí do vídeo, né? O primeiro tipo de homem, né, é o tipo de homem Christian Grey, que é o homem rico, mega milionário, bonito, por volta ali dos 40 anos e tal. Normalmente esse é o tipo de perfil, de fetiche, né, da garota ali que tem ali por volta dos 27 para 28 anos, está na faculdade ou acabou de sair da faculdade. E o final disso, a gente sabe que não existe homens desse tipo para todas elas, né? E as que conseguem acabam virando ali uma espécie de sugar baby num relacionamento que a gente sabe que não vai dar certo por muito tempo, né? O segundo tipo que eu vejo muito elas comentando ali nas redes sociais, né? É o homem herdeiro inacessível romântico. É isso aí mesmo que vocês ouviram, o herdeiro inacessível romântico. Quem é o herdeiro inacessível romântico, né? É aquele cara ali que ele é herdeiro, ele não trabalha, ele não pode ser um trabalhador. Eu tenho para mim que algumas mulheres têm um certo desprezo por homens trabalhadores, né? A não ser que seja trabalhos assim, vamos assim dizer, de alta patente, né? Ele é um concursado premium, um médico, alguma coisa do tipo, mas um trabalhador assim de qualquer negócio aleatório que não seja essas coisas que eu mencionei aqui e umas 3 outras profissões mais, né? Elas não curtem muito ali. Ele tem que ser um cara que ele tem muito dinheiro, mas ele não faz muito esforço por isso não, porque o dinheiro corre atrás dele, é tipo isso. E ele é inacessível, normalmente é um cara ali com um Instagram fechado, no máximo 1.000 seguidores, ninguém sabe quem é, ele é romântico, ele manda flores para ela no trabalho, ele leva ela ali para um restaurante chique, e ela só posta a foto do braço do cara, do relógio, da chave do carro, ninguém sabe quem é, e tal. Normalmente esse surto coletivo de homem, né, é o tipo de fetiche das garotas ali dos 24 anos, que estão na faculdade e tal. Normalmente é o fetiche das garotas que estão ali nessa idade, que querem um homem para bancar, um homem para ser o par romântico delas, para suprir as necessidades emocionais dela, e ao mesmo tempo que elas não querem assumir os caras, né, mesmo esses caras. Agora imagina pro Betinho aí, né. E tem um terceiro tipo de homem que eu vejo que elas falam muito, né? Que é o homem mandrake, né? Mandrake, sei lá como é que é essa porra. É aquele homem ali, né? Tatuado, com risquinho na sobrancelha, cabelinho na régua, né? Aquele faz a pinta ali meio de vagabundo. Normalmente é maconheiro, né? Normalmente é aquele cara ali num naipe meio xamã, o cantor, né?
Felipe Ret, Matuê, o Oruan também entra nessa conta, por incrível que pareça, entra nisso. E, cara, eu já vi amiga minha, assim, relativamente bonita, de família, bem criada, que fica compartilhando e curtindo coisas do Oruan. E quando esse verme, né, se ferra por aí fazendo as besteiras que ele faz, né, ela vai e defende ele nas redes sociais. Cara, é um absurdo, cara, é incrível. E não é uma menina ruim, assim, de família ruim, de status ruim. Ela é ruim mesmo da mente dela, né? Ela tem por volta ali de uns 21, 22 anos. Normalmente é o perfil de meninas mais novinhas, né? Dos 15 aos 22 para 23 anos. De 23 para 24, 25, a garota da faculdade é o herdeiro rico, inacessível e romântico. Quando elas vão pegando os 30, elas querem o Christian Grey, né? Ou uma mistura de tudo isso ao mesmo tempo, independentemente da idade. Então, basicamente, são esses 3 tipos de cara aí que as mulheres curtem, né? Os 2 primeiros, que é o herdeiro desconhecido, inacessível, rico, romântico, é muito raro, né? E normalmente esses caras são bem espertos porque eles têm uma família muito, muito protetora por trás, né? Especialmente a mãe. Por incrível que pareça, não é o pai, é a mãe que toma muito cuidado com essas alpinistas sociais, né? E proíbem, né, casamentos com esse tipo de mulher. Tanto que isso às vezes dá muita confusão, né? Quem não viu ali a confusão do rei da Inglaterra, né? Do neto, do filho da realeza ali da Inglaterra, né? Que para quem não sabe, aquela mulher ali era uma yacht girl. Quem não sabe que é yacht girl, dê uma pesquisada aí, vocês vão saber o que é. Red flag puríssima aquilo ali. E o maluco trouxe para dentro da realeza, né? E o resultado você já deve estar sabendo aí pela mídia o que aconteceu, né? Então, basicamente, sim, aí que eu tava falando, né? Que os 2 primeiros ali ou são muito raros, não tem para todas. O mais fácil é o Mandrake, né? Mandrake, sei lá. Que as mais novinhas ali costumam curtir, né? Mas esse tipo de cara, o relacionamento normalmente é um relacionamento meio movido a drogas, farra, rolezinho de moto, empinar moto, e elas acabam apanhando ou sendo assassinadas ali em algum momento com um relacionamento desse tipo de cara. E por incrível que pareça, muitas garotas também não curtem esse tipo de cara, né? Então, sempre tudo gira ali em torno desses 3 tipos. O cara que trabalha, acorda 7 horas da manhã ou mais cedo, vai pro trabalho, tem um salário, eu não vou nem falar do assalariado de 2, 3 mil reais, não. Ele tem um salário ali de 5, 6 mil, tem um concursinho ali básico de professor, alguma coisa, um carrinho razoável, tal, já tem a casa dele quitada. Cara, esses caras não ele não tem nenhum tipo de estilo específico, né? Um cara comum, não se veste como um bilionário, como um herdeiro ou como um mandrake, não é o tipo de cara que sequer se passa assim de primeira na cabeça das garotas quando elas definem um perfil de um homem ali que elas querem pra vida delas, né? Não é, entendeu? É claro que vai ter muitas mulheres que vão contestar aqui o que eu tô falando, né? E às vezes até alguns homens idiotas, né, vão contestar o que eu tô falando aqui, vão dizer que não é por aí, nem todas as mulheres são assim. Cara, eu diria, se eu fosse dividir coisa como um todo, eu diria que pelo menos 30% das mulheres estão divididas entre esses 3 perfis e elas não aceitam caras que estejam fora desse perfil. Ponto. E as outras 70%, dessas 70, 60%, eu diria que elas criam uma espécie de Frankenstein em cima desses perfis. Ou seja, tem um perfil básico que ela quer como homem para a vida dela, e ela faz ali algumas alterações, algumas concessões com base na realidade dela, mas sempre a raiz principal vem desses 3 tipos de caras, né? Que normalmente são caras criados ali pela mídia, por filmes ou pelo meio musical, né? O meio ali dos artistas e influenciadores, né? Então, assim, 90% das mulheres, ao meu ver, só 10% das mulheres se safam, né? Tem ali no ideal delas um homem comum, que vai tratar elas bem, que é trabalhador, não sei o que, mas 90% das mulheres está pro outro lado, entendeu? Pro lado de ou definirem esses caras como perfil que elas querem para a vida delas ou ter alguma derivação desse perfil. Que, de maneira que se você não segue isso, você não tá nesse caminho aí, elas não querem. Elas podem até abrir exceção para um ou para outro cara, mas no final das contas não vai muito longe um relacionamento com esse tipo de garota, né? E elas vão ali pulando de galho em galho, né? Famoso monkey branch, né? E já estão ficando velhas, né? Cara, o que eu tenho de amiga de 26 para 27 para 28 anos, que para mulher já é uma coisa pesada da idade, né? Que estão ali ficando pra titia mesmo, né? E por mais que elas fiquem publicando nas redes sociais que não se importam com isso, que não estão nem aí pra isso, elas se importam sim. Elas já estão vendo
o útero ali já tá coçando, né? Elas já estão vendo o fim delas, né? Como é que vai ser, que elas não conseguiram aquele cara com esse perfil ou com a derivação desse perfil que elas embutiram na cabeça delas, né? E o resultado é elas ficando solteiras, sem família, sem filhos, o que para a mulher é um desastre, por mais que elas neguem. Para o homem, eu diria até que, a depender do caso, é um livramento. Homem solteiro, independente, que vive só, feliz no seu canto, em paz, é uma dádiva, entendeu? Não é à toa que você vê ali os principais homens da nossa sociedade, da história, né? Rei Salomão acabou sozinho, Jesus Cristo, filósofos, os grandes que nos precederam, né? A maioria deles não tinha família ou filhos, ou se tinham, deixavam um pouco de lado e seguiam ali a sua jornada, né? Para o homem é sempre bem melhor ficar só, viver em paz, a não ser que tenha ali uma mulher que siga aquele perfil e tal. Se não tiver, é melhor ficar só. Ele vai viver mais em paz, com o propósito dele, etc. Para a mulher, não. Uma mulher sem famílias, filhos, uma rede de apoio, é uma mulher desgraçada. E elas, embora elas neguem isso, no fundo, elas sentem e sabem disso. E eu vejo que as mulheres, num futuro muito breve, estão ferradas. Tanto que já existe pensão aí para mãe solteira, para mulher solteira. Daqui a pouco o Estado, a sociedade vai estar pagando uma... Eu prevejo que num futuro vai ter pensão para mulheres acima de 35 anos que não conseguiram nada. A pensão para mulheres mães solteiras que não conseguiram um bom marido e etc., já é uma coisa já sacramentada. Isso vai acontecer cedo ou tarde. Quando você vê esse burburinho acontecendo aí, é um teste, que eles querem testar como é que a sociedade vai reagir. Se eles verem que não vai dar muito problema, vai ter pensão para mãe solteira aí muito em breve. A sociedade vai ter que pagar pelas escolhas erradas que as mulheres têm tomado nos últimos tempos, né? Mas escutem, vai ter pensão para mulher solteira sem filho também no futuro. Eu acho que é o que vai acontecer. Mulheres acima dos 35, dos 40, que não tiveram família, filho, nada, estão enlouquecidas dentro de um quarto, porque as mulheres não sabem viver sem família, filhos, uma rede de apoio, amigos. Diferente do homem, que tem ali uma certa facilidade a lidar com esse tipo de coisa. E, cara, eu não sei. Eu tô só fazendo uma conjectura. Isso aqui é uma coisa que eu não sei, porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas o que eu falei para vocês anteriormente, nesse vídeo todo, né, é algo que eu sei, que eu estou observando, que eu estou vendo acontecer. E é um problema. Bom, eu finalizo dizendo aí que os homens, ao se manterem solteiros, cuidando da sua própria vida, guardando, investindo e economizando recursos para a sua evolução, não estão perdendo nada. Enquanto que as mulheres, enquanto elas estão aí correndo atrás desse homem perfeito que elas nunca vão conseguir encontrar, e se conseguirem encontrar, vão certamente inventar algum defeito para causar algum problema, porque isso é da natureza das mulheres estar reclamando. Quem não lembra aí da mulher do Kaká, né? Que terminou com o cara porque ele era perfeito demais, né? Estão ferradas, né? Nunca antes na história da humanidade eu ouvi uma concentração tão alta de mulheres burras, fúteis e que vivem sonhando com um paraíso aí que elas não vão conseguir, com um paraíso, com homens que elas não vão conseguir atingir, e se atingir também não faz diferença nenhuma. Elas são problemáticas mesmo, essas mulheres vivem sem coleira, né, no mundo de hoje, e é um problema, tá? Mantenham-se firmes, vamos ver os próximos capítulos dessa sociedade que está se esfacelando, né? E quem estiver preparado para o novo mundo, quem seguir meu canal com as minhas dicas, com as coisas que eu vou falar aqui, vai sair ileso dessa palhaçada toda. E bem-vindos ao mundo moderno e a esse circo que está pegando fogo. A gente não vai jogar gasolina, mas também não vai jogar água. Quem estiver comigo, parceiros, estamos juntos. Valeu? E parceiras também. Se você for mulher e estiver vendo meu vídeo e está concordando, está entendendo, está tentando buscar um caminho diferente, tenho um conselho para vocês também aí. Beleza? Valeu!